Bem, um ótimo dia a todos. Daremos agora início então ao nosso webinar, com o objetivo de discutir e apresentar demandas e perspectivas no transporte, distribuição e logística de petróleo e gás, identificando e dissipando oportunidades. A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, por meio do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, se sentem honrados com a participação de todos que prestigiam o seminário de negócios, tratando na pauta de hoje dos temas logística, transporte e distribuição de óleo e gás, com as contribuições das empresas S-Gás, Transpetro e VIX Logística. Neste momento, para dar as boas-vindas aos presentes, gostaria de convidar a presidente da FINDES, Cris Samorini. Cris, a palavra está contigo agora. Obrigada, Limar. Me escuta bem? Ótimo. Na área industrial aqui da empresa, bom dia. Algumas pessoas já conhecidas. Em nome da FINDES, eu agradeço a participação de todos. O assunto é importante. E antes disso, eu gostaria de cumprimentar pela S-Gás o Paulo Ribeiro, que estou vendo aqui acompanhando, pela Transpetro, Marcelo Leal, a VIX Logística, representada aqui pelo Luciano. Acho que tem outra pessoa da VIX Logística que eu não consegui identificar. Parabenizar você, Elimar, que tem feito agendas importantes, né? O Fórum tem conquistado grandes atuações dentro do Espírito Santo. A gente tem uma tarefa importante, que é justamente dar uma visão ainda maior, ampliar os debates. E, com isso, a gente ganha um reforço importante, como você mencionou, Luiz Carlos Montenegro, que está aqui nos acompanhando. Ele será o coordenador do Fórum pela FINDES, e também dos conselhos temáticos, porque dentro dos conselhos temáticos a gente consegue extrair informações importantes que desenvolvem ações que precisam dar consequência. E como a FINDES hoje tem uma atuação com muita, assim, uma atuação intensa, com bastante agenda, a gente agora precisa de execução em alguns projetos que a gente considera importante, e o Montenegro vem cumprir esse papel aí de coordenar esse ambiente de defesa de interesses com agendas que são importantes. A FINDES é um ator interlocutor que recebe essas informações e tem um papel de justamente integrar. Então, os Carlos, que já está com uma agenda intensa, falou que está na ponte aérea, isso é verdade, porque acho que é uma conquista importante para a FINDES, trazê-lo de volta para o Espírito Santo, na verdade, não somente para a FINDES, mas justamente para o Estado, por todos os desafios que a gente sabe que são necessários a ser tratados. Aqui um fórum importante, logística, transporte e distribuição, que tem como consequência tudo que a gente está olhando nesse momento para o Espírito Santo, né? E a gente tem desafios, principalmente na questão de infraestrutura, e o Montenegro vem dar esse reforço importante. Então, vou fazer uma breve abertura aqui, falar que temos visto, ontem, inclusive, foram agendas complementares, justamente em torno desse assunto, muito focado principalmente na parte de gás, e aí o Montenegro reforça que ter gás a gente precisa se preocupar com a infraestrutura, com a distribuição, e a gente sabe que o setor de petróleo e gás, que é o mais relevante para o PIB capixaba, que representa hoje cerca de 20%, né, do PIB, e a gente tem perspectivas positivas, e agendas ontem comprovaram isso, e eu falei assim, se a gente tivesse combinado o volume de agenda que nós tivemos, não teria tido tanta convergência, né? Então, porque o momento é realmente oportuno, tem sido tratado com intensidade. Então, nós temos perspectivas positivas e boas oportunidades para o setor. E o que eu tenho percebido, que é o que eu falo, tenho conversado com o Montenegro, é que a gente precisa ter um sentido de urgência, né? Ou seja, é necessário identificar claramente e também qualificar de forma técnica e mais robusta os investimentos que permitirão a logística adequada para conectar todos esses potenciais fornecedores de gás natural, inclusive aos potenciais consumidores do Espírito Santo, né? Ontem, numa conversa de uma grande indústria aqui no estado, sinalizou claramente essa necessidade, estão preparados para isso. A gente precisa agora ter esse olhar macro e fazer essas conexões, que acho que é um papel importante. A FINDES tem cumprido bem, o Fórum traz essas alternativas como espaço,
e a gente agora precisa articular esses investidores, conseguir trabalhar as políticas de Estado, que de fato tem grande relevância nesse contexto geral, e a gente garantir que as alternativas elas estejam alinhadas com as potencialidades dessas escolhas que a gente tem, principalmente nos recursos públicos e privados. Nós estamos num momento também intenso de articular, né, junto à bancada federal, a aprovação da nova lei do gás. Isso tem sido uma prioridade, inclusive, do governo estadual. Ontem o governador reforçou os temas prioritários e a gente já trouxe de imediato que, no momento, o gás é algo essencial para a gente avançar com os temas que complementam, né? Óleo e gás, aí a gente traz todos esses componentes que são necessários. Então, a gente vai dar uma prioridade, por isso que, inclusive, eu falei assim, Montenegro, vamos diminuir essa complexidade que está com você para a gente dar realmente velocidade nessa atuação. Então, eu reforço aqui a intenção da FINDES de dar relevância ao fórum, a essas ações. É claro que a gente precisa do maior número de parceiros. A ES-Gás tem disponibilizado o acesso, que é importante, que a gente já sai na frente no Espírito Santo, tendo uma empresa com esse olhar. E aí fico muito, assim, feliz que a gente tem parceiros de tanta relevância, né? FIX, super parceiro em tudo da FINDES, e a Transpetro, considerando que essa atuação está caminhando no sentido positivo. Então, agradeço a vocês, tenho certeza que esse ambiente vai ser muito bem conduzido pelo Montenegro, pela experiência, e a FINDES vai tratar esse assunto que faz essas conexões todas como prioridade daqui por diante, né? Apesar de todas as nossas agendas já de educação, tecnologia, inovação, mas a gente agora precisa olhar para essas conexões que precisam ganhar um pouco mais de eficiência. Então, bom dia a todos, que tenhamos um bom momento de aprendizado, boas oportunidades, que realmente o Espírito Santo cresça com essas oportunidades. A gente tem o desafio de fazer o Estado realmente o destaque nacional. A gente tem aqui dentro do Espírito Santo as boas alternativas, agora a gente precisa realmente algumas execuções. Então, essa proposição, essa gestão vem com esse viés e me coloca à disposição de quem precisar. A FINDES tem todo o interesse de compor cada vez mais esse setor e a gente avançar nos desafios. Muito obrigada. Elimar, é com você. Cris, nós que agradecemos aí pelas palavras de boas-vindas e principalmente por todo esse incentivo, esse apoio ao trabalho, né, a agenda que vem sendo colocada em prática. Obrigado mesmo. Agora sim, para dar início aos nossos painéis, convido agora o senhor Paulo Ribeiro, gerente de aquisições e venda de gás natural da ES-Gás, empresa recém-lançada, né? Paulo, passo a palavra para você. Obrigado. Bom dia, Elimar. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos aqui prestigiando a apresentação e pelo interesse na ES-Gás. Vou compartilhar aqui minha tela. Gostaria só de uma confirmação aí, Elimar, se Certinho, Paulo. Estamos vendo. Muito bem. Companhia de Gás do Espírito Santo, ES-Gás. É uma empresa que foi criada há um ano atrás, em 22 de julho de 2019, para atuar como concessionário no estado do Espírito Santo para distribuição de gás canalizado. Essa atividade era, até então, desde 93, realizada pela Petrobras Distribuidora, que teve o contrato de concessão extinto em 2016, e o governo do estado teve a missão de estruturar uma nova companhia. De 2016 para cá, então, foi feito isso, estruturado uma nova companhia, que foi criada efetivamente, como eu disse, em 2019, e essa companhia é uma estatal, né, com controle do Estado, que detém 51% desse capital da empresa, e tem a BR, que é a concessionária, né, que vinha operando a concessão até o momento, como sócia
com outros 49% do capital votante da empresa. 22 de julho, né, ou seja, menos de um mês atrás, foi assinado o contrato de concessão da Companhia de Gás do Espírito Santo com o Estado do Espírito Santo para uma prestação desse serviço pelos próximos 25 anos. Esse contrato é um contrato bastante moderno, ele nasce nesse contexto do novo mercado de gás, né, desse ambiente já prevendo as figuras de um mercado livre, né, de consumidores livres e como a distribuidora vai atuar nesse contexto. É uma companhia de gás que nasce com esse passado, né, que a BR realizou de 93 até o momento, portanto já nasce com 60 mil clientes que já são atendidos, com uma distribuição de gás da ordem de 2,5 milhões de metros cúbicos dia, e com uma rede, que é essa rede que está em vermelho do lado, nessa figura, que são as redes de distribuição, que se estendem por 460 quilômetros, né, dentro do estado do Espírito Santo, desde o norte, em São Mateus, passando por Linhares, Colatina, onde a gente opera uma rede que nós denominamos estruturante, que como vocês veem, elas não estão ligadas no gasoduto de transporte, que é essa linha em azul, e então elas são abastecidas por carretas, por enquanto, até a região metropolitana, Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha, Viana, e temos também redes em Anchieta e em Cachoeiro do Itapemirim e em Itapemirim. Então, hoje a gente atende mercados dos mais diversos, desde residencial, comercial, industrial, termoelétrico e revendedores de GNV. Vou passar aqui. Na criação da ES Gás, a ES Gás já foi criada com um planejamento estratégico de 10 anos, e nesse plano de 10 anos já existe uma previsão de quanto que a empresa, um compromisso, né, que a empresa tem, ela já nasce com esse compromisso de, nos primeiros 10 anos, investir 300 milhões de reais na ampliação de redes de distribuição, que nesse plano estratégico aí foram dimensionados na ordem de 292 quilômetros, e para atender aí mais 96 mil novos consumidores ao longo dos 10 anos. E para realizar esses investimentos, a ES Gás tem uma série de serviços, né? Eu vou tentar me focar um pouco também nessa relação com a cadeia de serviços, que é um tanto quanto o foco nosso aqui, e a gente tem a necessidade de adquirir uma série de produtos, insumos e serviços, né? O principal deles é o gás natural, naturalmente. Nós estamos com uma chamada pública em andamento para aquisição desse gás natural, que é o insumo que nós revendemos, e além disso a gente tem uma série de projetos de obras que a gente vai ter que implantar. O principal projeto que a gente tem, já era uma demanda latente, né, já nesses últimos anos, ainda operados pela BR, é a interligação da rede de distribuição de Linhares, né? Como eu mostrei, a rede de Linhares ela fica isolada do gasoduto Cacimbas Vitória, e então vai ser realizado um projeto de interligação dessa rede de distribuição de Linhares, que tem como objetivo ampliar essa capacidade de fornecimento no município que é importante, município do estado, que atrai muitas empresas, muitas indústrias e que tem uma demanda adicional de gás natural, né? Esse investimento é da ordem de 40 milhões de reais, ele envolve aí a construção de quase 30 quilômetros de rede para
desde o gasoduto, né, onde a gente recebe o gás, até essa rede que já existe ao longo da BR-101 e que já atende os clientes residenciais, comerciais, industriais e postos. É uma obra que deve durar em torno de 13 meses de implantação e vai fazer a capacidade que hoje está limitada a 30 mil metros cúbicos dia, passar para 200 mil metros cúbicos dia de gás que a gente vai poder distribuir no município de Linhares. Hoje tem uma operação muito frenética de carretas, né? 4 carretas que realizam em 140 viagens por mês, né? E isso vai acabar sendo substituído pela implantação do gasoduto. Além desse projeto, nós temos uma série de serviços que são frequentemente objetos de contratação e para a construção de redes de distribuição de aço, como essa de Linhares, mas em outros locais, aqui na Grande Vitória, por exemplo, também. Construção de redes de distribuição de PAD, que é polietileno, né, que é uma tubulação que opera numa pressão reduzida, um tubo de plástico que opera com uma pressão reduzida, normalmente instalado em vias públicas, nas áreas urbanas. Além disso, nós temos as atividades de conversão de equipamentos. Existe, onde a gente chega com gás natural, normalmente os clientes consomem outros tipos de combustíveis, como óleo combustível, como GLP. Então, a gente precisa, é frequente a necessidade de haver a conversão de equipamentos, a operação, manutenção de equipamentos, são áreas de serviços que eventualmente são demandadas diretamente por nós, assim como pelo mercado, pelos consumidores, pelos clientes, pela cadeia como um todo. Construção de redes internas, que são também, tem suas particularidades de materiais, de diâmetro, de questões de segurança dentro das áreas internas dos clientes, industriais ou residenciais, comerciais. Em termos de materiais, é muito comum, eu quis dar um panorama geral do que normalmente a gente contrata em termos de serviços e materiais aqui. Aquisição de equipamentos de regulagem e medição para entrega de gás para clientes, aquisição de tubos de aço de diferentes diâmetros, normalmente de 1 a 8 polegadas de diâmetro de tubos de aço, aquisição de tubos de polietileno e de alta densidade, que eu falei que são tubos de plástico, que a gente costuma adquirir em obras, normalmente de diâmetros que variam aí de 32 a 125, a aquisição de válvulas reguladoras, equipamentos de filtragem, medidores, equipamentos e serviços relacionados à instrumentação de equipamentos de pressão, temperatura, equipamentos como computadores de vazão, dentre outras gamas de serviços relacionados à nossa atividade de gás junto a clientes e às nossas obras em vias públicas. Bom, eu quis dar um panorama geral e gostaria de deixar aberto também para questionamentos e as perguntas, esclarecer as perguntas específicas, podem ser de muitas frentes, então talvez seja mais fácil do que me estender demais. A gente ainda não tem, a empresa tem menos de um mês que está operando e a gente ainda não tem um sistema de cadastro de clientes online. Então, hoje a gente tem recebido demandas de registro e recebimento de informações de fornecedores via o nosso e-mail de compras. Então, se quem tiver interesse de entrar em contato conosco para mostrar a sua empresa, mostrar o seu serviço, o seu produto, pode nos encaminhar para esse e-mail da nossa área de compras,
a gente vai estar recebendo e colocando dentro do nosso cadastro de potenciais fornecedores para a condução dos nossos processos de aquisição. Normalmente nós fazemos esse processo de aquisição através de licitações, usamos uma plataforma eletrônica de licitações, que é Licitações Z do Banco do Brasil, e então todos os nossas compras listadas acontecem por lá. Não obstante, para a gente é interessante conhecer quem são os potenciais fornecedores, né, aqui no estado, para que a gente possa ter esse contato. Então fica aqui o e-mail da nossa área de compras. E então agradeço a todos. Como o Elimar me apresentou, eu sou o Paulo, sou gerente de aquisições e vendas de gás natural, mas tenho cuidado também, por enquanto a gente está se estruturando nessa área de aquisições de bens e serviços, e fica também o meu contato telefônico, e-mail e o LinkedIn da ES Gás, o link do LinkedIn da ES Gás na plataforma eletrônica da rede social. Agradeço. Elimar, por favor. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pela apresentação. Tenho certeza que são expectativas positivas, né, com relação à atuação da S-Gás aqui no estado. Gostaria também de lembrar aos participantes que o chat ele está disponível para perguntas e ao final a gente vai ter um espaço, né, para esclarecimento e discussão. Queria só rapidamente passar uma fala aí para o coordenador do fórum, Luiz Cláudio. Ele gostaria de dar só um comunicado rapidinho antes da gente seguir com os painéis. Luiz. Então já parabenizando o Paulo pela apresentação, mas só para informar, a Cris teve um conflito de agendas aqui, ela teve que se ausentar, mas a gente está aqui acompanhando, né? Eu tô chegando, mas vou acompanhar isso aqui atentamente, e a gente está muito próximo aqui a Cris para poder seguir com as ações necessárias, né? Mas só para justificar aqui a ausência dela. Perfeito. Obrigado, Luiz, pela participação. Dando sequência, então, à nossa programação de painéis, gostaria de convidar agora o gerente de terminais da Transpetro, nosso amigo Marcelo Leal. Marcelo, a palavra está contigo. Obrigado. Marcelo, o microfone está mudo. Acho que você tem que ativar ele. Tá me escutando agora, Elimar? Agora sim, Marcelo. Obrigado. Sim. Compartilhamento aí já está ocorrendo? Está ocorrendo também, a gente está vendo. Deixa eu só o modo apresentação aqui. Antes de mais nada, aí, agradecer a Cris, aí, ao Paulo, né, pelo convite. Ressaltando que não é o primeiro fórum que eu participo, né, já é o segundo. E do primeiro fórum já teve vários contatos que nós tivemos aqui de empresas, investidores, né, e eu acho que o objetivo da Fíndice é esse, né, integrar toda essa, aproveitando o mercado, integrar toda essa malha aí de pessoas interessadas em fazer negócio e desenvolvimento do Estado. Eu acho que já está começando a ter frutos nesse sentido, né. Vou falar um pouco aqui da Transpetra, né. Aqui a gente tem um sumário rápido, dá uma passada rapidamente aí nas atividades nossas no Brasil, né? Depois a gente entra no Espírito Santo e especificamente na área assim de gasodutos, estações de compressão e faixas de dutos, que a gente atua mais aí, que é o objetivo do fórum, né? A empresa ela é a Petrobras Transporte, né? A gente chama de Transpetro aí, é uma empresa subsidiária integral da Petrobras, especializada em transporte e logística de combustíveis, atuando na importação e exportação de petróleo, derivados e gás natural e de etanol no Brasil. Ela é uma empresa, basicamente, é uma empresa de logística da América Latina, né? Ela tem uma distribuição, ela tem hoje 44 terminais, uma capacidade de armazenamento aí de produtos de 10,8 milhões de metros cúbicos, né? Nós temos 14,7 mil quilômetros de dutos no Brasil inteiro e 55 navios aí
que tem uma capacidade de 4,5 milhões de tonelagem de porte bruto, né? O mapa, apesar de ele estar aí, não dá em detalhes assim, mas a gente observa aí as cores, por exemplo, lá no norte, no Amazonas, a gente tem dutos e gasodutos lá que vêm desde Coari, produção onshore, passando pelo terminal de Coari, chegando a Manaus. Mais assim, para a direita, no Pará, nós temos terminais no Pará, terminais no Maranhão, e entrando no Nordeste, ali no Ceará, toda aquela área, descendo pela Bahia, até a interligação aqui no maior polo produtor que nós temos, que é o Sudeste, né? Temos um gasoduto que adentra vamos dizer assim, ao país, que passa por Goiânia, chegando até Brasil. Esses 14 mil quilômetros de dutos, só para vocês terem uma ideia, a gente observa assim que as grandes instalações hoje da Petrobras e da Transpetro estão muito focadas vamos dizer assim, nos polos consumidores, né? E a gente tem aí uma oportunidade enorme de desenvolvimento do país, né? Você vê que não tem tanto, nós temos 14,7 quilômetros de dutos, mas só para vocês terem uma ideia, nós somos os menores, assim, entre os BRICS, nós temos melhor malha de dutos, né? Tirando a África do Sul, que eu acho que é um pouco menos, mas os Estados Unidos hoje gira em torno de 793 mil quilômetros de dutos, né? A gente tem 14,7, então é o potencial que a gente tem de crescimento aí no Brasil. Tá? Passando um pouco aqui para, deixa eu ver aqui, olhando aí o nosso estado, né? Nós temos aí no mapa, em lilás, é o Gazene, é um duto que ele corta basicamente o nosso estado, né? A motivação assim, dessa interligação do Nordeste com o próprio Sudeste, ela veio lá em 2007, quando houve aquela sobre a estatização do ativo lá da Petrobras da Bolívia, né? A gente tinha um risco de fornecimento de gás para o Brasil, e aí foi feita essa interligação. A norte nós temos aí praticamente a escoação, o escoamento da parte norte dos gasodutos da TAG, né? Mais abaixo você tem o Terminal Norte Capixaba, que você faz o escoamento de todos os campos aí terrestres, né? E ele saindo por monoboia. Mais ali para o centro do estado, a gente tem o terminal de Barra do Riacho. Daí, desse terminal, é que sai todo o GLP que abastece o estado do Espírito Santo, o sul da Bahia, o leste ali de Minas Gerais e o norte do Brasil. Tudo sai ali. Também esse terminal, um terminal recente, 2013, ele veio também junto desse projeto do Plangás, né? Em função desse projeto de interligação. Mas temos a capital de Vitória, que tem terminal de Vitória ali, que basicamente ali são todos os produtos claros, né? Gasolina, a gente tem também bunker também, que abastece os navios ali no terminal de Vitória. Essas são as nossas instalações principais. Olhando o Brasil, hoje, na verdade, a Transpetro ela opera e mantém, né, os gasodutos, né? Tem tipo um tratado de Tordesilhas ali, que é na parte do sudeste ali, você tem a atuação da NTS, hoje ela é proprietária dos gasodutos, e do Espírito Santo para cima, ali no corte em Cabiúnas, você tem a TAG, né? Então, hoje, a Transpetro ela tem um contrato de operação e manutenção de gasodutos, mas as proprietárias são essas. Isso é muito recente, né? O NTS, se eu não me engano, foi em 2017, e a TAG comprou parte em 2019 e concluindo aí a parte acionária em 2020. Os gasodutos aqui um pouco mais de detalhes também, né? Eu já tinha falado sobre o gasoduto em Lilás, que é o Gazene, e então você mais no sul você tem uma estação de compressão. Essa estação de compressão a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas ela é responsável aí para justamente dar essa energia necessária para a gente ter o deslocamento, né? Em função de você ter uma perda de pressão ali, dar esse deslocamento para o norte. Uma outra na altura de Aracruz, né? Então o Gazene aí, ele basicamente ele tem três bitolas, né, de duto, o Gascac com 28, com a pressão máxima de operação de 92,8 quilos, Cacimbas Vitória com pressão de 100 quilos e o Gascac em torno de 100 quilos, né? Tem um duto ali também de Lagoa Parda de 8 polegadas, de 66,5. Nós temos aí 10 city gates, aí são os pontos de entrega,
e 541 quilômetros de faixa de dutos também que a gente é responsável pela manutenção. Os gasodutos, aí, como eu comentei, da TAG, no Espírito Santo, 541 quilômetros de dutos e faixas, capacidade de transporte 10 milhões de metros cúbicos por dia, com 2 estações de concorreção, né? Uma síntese daquele mapa anterior. Pontos de entrega, nós temos 10 pontos de entrega, que são os city gates, né? 23 válvulas de shutdown. Essas válvulas são responsáveis se houver algum tipo de vazamento, tudo a gente tem aí na verdade, uma limitação do inventário, né? Uma estação de distribuição de gás em tins, 2 pontos de transferência de custódia. Isso aí, na verdade, a gente está vendo aí um detalhe, né, da estação de compressão. Como eu havia dito, né, ela tem turbocompressores que faz justamente que proporciona o transporte de um ponto maior de pressão para um ponto menor de pressão. No mapa ali, a gente tem, por exemplo, ali, ele mostra só os detalhes aí das ECOMPs, né, a entrada de gás, né, e saída de gás, sistema de turbocompressores, né, fica naquele casario na área maior coberta, né? Sistema de geração de energia elétrica. Vocês observam assim pela foto que a gente não tem subestação, né? Então, até através de motores a gás, o próprio gás que adentra do gasene, a gente utiliza ele para gerar energia nas estações de compressão. Aí tem detalhes de prédios administrativos e as pressões de máximas e mínimas aí. Uma potência gerada de 7,68 megawatts. Aquela era de Piúma, essa aqui é a estação, essa aqui é a estação de Aracruz. Talvez assim com um desenho um pouco diferente, mas a característica são as mesmas, né? Aqui já é uma foto do casario Lago, dos turbocompressores, né? É uma turbina como essa que nós conhecemos mais em aviões, né? Mas é uma turbina que funciona com o mesmo princípio. E aqui você tem os motogeradores da Valcation, né? Que na verdade através desses motores a gás vão para um gerador da VEG para produzir energia para as ECOMPs. Aqui falando um pouquinho sobre a segurança de estação de compressão, né? Sistema de segurança, a gente tem aí filosofia geral, a gente tem estações operadas remotamente, nós temos o Centro Nacional de Controle lá no Rio, né, que opera, então toda aquela instalação que vocês viram anteriormente, todas as válvulas de shutdown, todas as SDVs são todas controladas pelo Rio, então tem um alto nível de instrumentação, né? Não é totalmente desassistida aquelas estações, mas você tem um mínimo de recursos ali para fazer manutenção. Então, esse nível detecta aí alarme, matriz de causa e efeito, né? Tem um sistema todo, esse SIS, Sistema de Instrumentação de Segurança, com um PLC dedicado, né? Alguns detalhes aí, o objetivo até do SIS aí, reduzir risco de processos e níveis de tolerância através de redução de frequência de eventos indesejáveis. Aí uma explicação aí do processo entre o estado seguro, quando está determinado, são informações mais técnicas, e todas essas funções instrumentadas de segurança são definidas no estudo de risco, né? Que a gente faz um RASOP para definir toda essa parte de segurança da estação. Falando um pouco mais sobre o sistema de segurança aí, fogo e gás, então, sensores de gás alocados conforme estudos disponíveis das empresas especializadas, né? A gente tem condição de inundar os HUDs, né? Dos tubos compressores e dos motos geradores, né? Com CO2. A gente tem duas torres que vocês estão vendo na foto abaixo, né? Que são um sistema de despressurização, responsável por aliviar aí a atmosfera de maneira segura e natural quando ocorre alguma despressurização, e as chaminés, como eu comentei, né, que são corta-chamas de sensores e válvulas de alívio e baterias de nitrogênio. Na faixa de dutos aí, a gente tem 14 mil quilômetros de faixa. As faixas de dutos aí são servidões, né, que possuem aí 20 metros, é um padrão de 20 metros de largura, e seguem pela superfície no caminho dos dutos, né. A gente tem equipe especializada que corre essas faixas durante todo o dia, né?
para verificar se tem alguma invasão, se eles sentem algum tipo de cheiro, né? E ver que tem algum vazamento aparente e fazer manutenção dos pontos de válvula. Tá? Basicamente era essa mensagem que eu queria passar. Eu vou tentar ver, passar um vídeo aqui, complementar, que fala um pouquinho mais sobre a empresa. Só um minuto. Estamos vendo, mas não estamos ouvindo, Marcelo. Mas com a legenda acho que a gente consegue acompanhar. Tá bom. Tem música sim, mas você não está conseguindo escutar. Mas desculpe aí pela falta do áudio, Elimar, tá? Da próxima vez eu aprendo aqui a colocar. Agradeço aí a oportunidade novamente, tá? E passo Não, a... não, Marcelo, sem problemas. Se você quiser, inclusive, disponibilizar o vídeo, um link, a gente encaminha depois a todos os participantes. E agradeço a sua apresentação, Marcelo, realmente também muito interessante. Como você destacou já a segunda participação aqui com a gente, e destaco que o convite fica já aberto para futuras oportunidades. O nome do Montenegro, Fórum, enfim, Cris está aí, com certeza vão confirmar esse convite. E para realizar agora a terceira apresentação de hoje, eu gostaria de convidar o diretor de operações e novos negócios da VIX Logística, senhor Luciano Werner. Luciano, obrigado. Passo a palavra para você. Obrigado, Elimar. Obrigado ao Montenegro pela oportunidade. Já estive também em alguns eventos do Fórum. Agradecer aí mais essa oportunidade. Parabenizar aí o Paulo pela apresentação. Tem muito interesse em fornecer para a S-Gás, Paulo. Conta com a gente. O Marcelo também já tem alguma coisa com a Transpetro, mas temos interesse em ampliar a parceria. E
falar um pouquinho da nossa empresa. Passa para mim, Elimar, por favor. Bem, a VIX Logística é uma divisão do Grupo Águia Branca, é um dos maiores conglomerados de logística do país, tem quase 76 anos de história. A gente opera o Brasil inteiro e temos aproximadamente 18 mil colaboradores, fechamento do ano passado, de novembro. Elimar, por favor. O grupo é organizado em 3 divisões, uma divisão de passageiros, uma divisão de logística, onde está a VIX, e a divisão de comércio, onde temos as concessionárias. Para de passageiros, principalmente com concessões de linha de transporte de pessoas, temos a Aviação Águia Branca, que é a empresa-mãe do grupo. A Expresso Brasileiro já foi comprada há algum tempo, mas ainda mantém o seu nome original. Aí foi incorporado já a Águia Branca, a Aviação Salutares, que foi comprada lá na região serrana do Rio de Janeiro, e tem uma participação também, essa divisão mantém a participação acionária da Azul Linhas Aéreas. Nós somos acionistas lá, não temos nenhuma participação na gestão, mas a Azul se fundiu com a Trip, que era uma empresa fundada pela Águia Branca e pelo Grupo Capioli, e nessa fusão a Grupo Águia Branca manteve uma participação societária, reduziu um pouco agora com a IPO da Azul, mas mantém lá uma participação societária com cadeiras no conselho e etc. Na divisão de comércio, nós somos representantes das principais marcas de automóveis, a gente é o maior representante Toyota do Brasil, representamos também a Jeep, representamos a Mercedes-Benz, a Land Rover, e na área de pesados e utilitários, a gente representa a Mercedes, temos 8 concessionárias Mercedes-Benz espalhadas, as aqui do Espírito Santo são nossas, e temos mais uma participação lá no Paraná e em Santa Catarina também. E a VIX, a divisão que a gente chama de divisão de logística, ela tem 4 marcas, só para complementar ali, Elimar, obrigado. Tem 4 marcas, a marca mãe é a VIX Logística, mas a gente tem uma marca para um serviço de transporte de pessoas por aplicativo, que a gente chama de V1. A gente tem uma marca específica para logística automotiva, que o nome é Autoporte. E a Let's é uma empresa recém-adquirida pela VIX, é uma empresa focada 100% na locação de veículos de grandes frotas. Então, é um negócio que a gente mantém uma marca individual ainda, a gente não decidiu se ela incorpora o nome da VIX ou se ela mantém esse nome aí para dar sequência nesse setor específico de negócio. Toca, por favor, Elimar. Fechamento do ano passado, o grupo 6,2 bilhões de receita, investimento de 733 milhões, 18.100 empregos, fechamento do ano passado, transportamos 8.300.000 pessoas, vendemos pouco mais de 33 mil veículos, rodamos 334 milhões de quilômetros e a frota do grupo de quase 21 mil equipamentos, entre ônibus e equipamentos de transporte de cargas e movimentação. Por favor, Elimar. Essa é a estrutura da VIX. Vice-presidente do Gabi, ele representa a divisão de logística lá na Águia Branca. Ele é o nosso chairman. A nossa CEO é a diretoria executiva. Debaixo lá ligado na vice-presidência tem o V1 e tem o VIX Labs. Alguns já conhecem o VIX Labs. A gente fez uma reunião do fórum lá no início do ano, pouco antes do início da pandemia. Debaixo da diretoria executiva, então, a gente tem uma estrutura que é de projetos, está ligado direto à diretoria executiva e atende a todas as áreas de negócio nosso. Aí temos a diretoria de operações de óleo, gás e bioenergia, que eu respondo. Tem uma área de mineração e transporte logístico, tem uma área que atende siderurgia, papel e celulose, Autoporte na automotiva, a Let's na área de terceirização de frota. Aí temos a diretoria de compra e venda de ativos, essa é uma área que a gente estruturou no ano passado, a gente ganhou bastante volume de necessidade de compra e vendas com o crescimento da VIX dos últimos 5 anos, é uma área que está indo bem, nos auxiliando bem na compra e venda de ativos. Aí temos a diretoria administrativa, que é o Ciro, que está aí, que tem todas as áreas corporativas debaixo dele, inclusive suprimentos, para quem tiver interesse em fornecer para a gente. O Wagner também está aí, que é o nosso coordenador de suprimentos. E temos a diretoria de novos negócios, que eu acumulo. Eu toco lá operações de óleo, gás e bioenergia, vendo novos negócios de óleo, gás e bioenergia e também auxilio no desenvolvimento de novos negócios.
favor, Elimar. Pode passar. Bem, nossa missão é estar sempre perto para ir mais longe. A gente tem uma relação muito próxima com nossos fornecedores. A gente está em todo o país. Os nossos principais pilares aí são segurança, inovação, produtividade e um portfólio de serviços bastante amplo. Vocês vão ver nos próximos slides. Vou passar ali, Marco. Nossa história, o grupo tem quase 76 anos, mas a VIX vai completar 50 anos ano que vem. A gente tem alguns marcos aí importantes nessa história de quase 50 anos. Em 82, a VIX adquiriu a Aviação Capixaba e veio junto dessa aquisição um contrato de fretamento com a Uzi Minas. A gente, em 92, ganhou o primeiro contrato de Fleet Service e aí criamos, então, a marca VIX. Em 94, a gente iniciou na área de transporte de madeira com a Fibria. Foi uma operação que a gente fez por quase 20 anos. Em 95, com aquele boom de importação de veículos, com a abertura do mercado do Brasil, a VIX montou a Autoporte, junto com o grupo Coemex na época, principalmente para receber aqueles importados que estavam entrando aqui pelo Espírito Santo. Em 99, a VIX ganhou o contrato de logística inbound para a planta lá de Juiz de Fora, onde foi montado aquele modelo classe A na época. Em 2005, a gente iniciou a operação na Argentina. A VIX hoje leva peças e veículos brasileiros Toyota para a Argentina e traz da Argentina a Toyota Hilux e a Toyota SW4, que são montados lá para o Brasil. A gente faz o round trip para a Toyota lá. Em 2007, na época que o mercado estava comprando qualquer coisa que fosse para o IPO, a gente se preparou para ir também. A gente estava bastante empolgado com a possibilidade de abrir o capital e fazer um crescimento mais rápido ainda. A gente abortou, na época da crise de 2008, 2009, a decisão de abertura de capital, mas desde então a gente mantém uma empresa estruturada com todos os requisitos de uma empresa listada, com um conselho estruturado, com a apresentação de todas as obrigações da CVM, balanços auditados, prontos para qualquer momento de oportunidade de mercado, ou que a gente precise, ou que faça sentido ir para o mercado de capitais. A gente está lá, mas ser listado na bolsa. Elimar, por favor. Em 2011, a gente ampliou nossas atividades, a gente ganhou várias operações na Arcelor, a gente fez uma consolidação de toda a cadeia logística de entrada de materiais do portão para dentro e da saída de produto acabado, tanto para o porto quanto para o galpão de saída para o mercado interno, a logística da ArcelorMittal Tubarão. Em 2012, a gente ampliou a nossa operação, a gente passou a operar fretamento no Nordeste e transporte de caminhões também. Em 2013, a gente ganhou toda a operação da mina da magnesita em Brumado e ganhamos uma operação grande também em Pujuca, em Pernambuco. Em 2014, a gente recebeu um aporte do IFC, que comprou 14,2% da companhia. Foi um momento, a gente, na verdade, se capitalizou para reforçar a nossa capacidade de crescimento. Logo na sequência, a gente sofreu a crise lá de 2014, 2015, quase todo mundo lembra disso aí. Em 2015, a gente conseguiu o contrato da Jeep, na fábrica nova da Jeep, lá no Pernambuco também. A gente é o transportador da Jeep de 50% do volume que eles produzem lá. Em 2016, a gente consolidou o nosso processo de planejamento estratégico. Em 2017, a gente montou o VIX Labs, é um laboratório de inovação que a gente tem no grupo, que também recebe ideias e projetos de terceiros, clientes e parceiros. E em 2018, a gente, então, lá no final de 2018, a gente conclui a aquisição da Letes e o lançamento do V1, e provavelmente boa parte dos colegas que estão aqui nesse fórum conhecem nosso serviço aqui no Espírito Santo. Elimar. Alguns grandes números da VIX, a gente, em 2019, fechou com 19.500 equipamentos, veículos e equipamentos. Já passamos bem disso. Esse ano, a Letes cresceu bastante, a área de locação de veículos nossa.
Em 2019, a VIX rodou 261 milhões de quilômetros. A gente tem 110 bases de operações espalhadas no Brasil. Fechamos com 11.200 colaboradores, encolhemos um pouquinho agora na pandemia, mas já estamos retomando as contratações com bastante força. Ano passado, nossa receita de serviço bruta foi de 1,2 bilhão. Elimar, por favor. Para quem tem interesse em fornecer para a gente alguns dados de consumo nosso, a gente consumiu no ano passado próximo de 50 milhões de reais de combustível, algo em torno de 26 milhões em peças e acessórios, em pneus 15 milhões, e aí os outros itens de consumo típicos da nossa atividade. E na parte de distribuição, de onde a gente consome isso aí, 75% está aqui no Sudeste, boa parte disso está aqui no Espírito Santo, e aí os outros 25% estão espalhados aí no Sul, no Norte e no Nordeste. Limar, por favor. A gente tem uma característica de relacionamento de longo prazo. Nós temos contratos da idade da VIX, 49 anos, e as áreas que nós montamos depois na história da VIX têm também contratos de longo prazo. A automotiva tem 27 anos, temos contratos de 28 anos na área nossa de Fleet Service e de 26 anos na área de logística dedicada. Os clientes principais aí, a Usiminas e a Petrobras e a Vale estão com a gente há mais de 35 anos. A Usiminas, principalmente, está com a gente há 49 e a Vale está com a gente há 45. Suzano e Samarco. Suzano, aqui você pode voltar lá para Aracruz, a gente participou lá da pedra fundamental do lançamento da Aracruz, na Samarco da mesma forma. E aí temos montadoras e a Celor, e temos clientes aí mais novos, mas bastante tempo de relacionamento com boa parte dos nossos clientes. Pode passar aqui. Um pouquinho do que a gente faz, na verdade, a gente listou aqui o que a gente já tem no portfólio, mas a VIX tem a característica de desenvolver soluções customizadas, então nada é limitador para a gente. O que a gente não tem know-how, a gente busca desenvolvimento e a gente consegue, em várias oportunidades, customizar projetos e vender soluções para tentar atender às dores aí dos nossos fornecedores. Isso tem sido uma das melhores características da VIX, principalmente alavancando nosso crescimento, fazendo projetos com customizações. Então, a gente faz tudo que é logística, desde armazenagem, warehousing, transporte, movimentação, içamento, locação de equipamentos e operação de equipamentos, limpeza industrial. Mais uma vez, não se limitando ao que já está no nosso escopo. A gente tem capacidade de desenvolver junto com vocês qualquer tipo de escopo. Por favor, Elimar. Ainda um pouco do que a gente tem em algumas indústrias específicas, né? A gente tem atividade de mineração, hoje lá na Magnesita e na Samarco, agora na retomada a gente volta junto com eles, já até ganhamos novamente contrato. A gente faz tudo a não ser tirar o minério. Então, todas as atividades pré e pós a lavra do minério, inclusive toda a parte de infra de mina, destinação de resíduos, a gente tem competência e capacidade para fazer. Na área de siderurgia, eu comentei o case da Celor, a gente já tem outros cases, a Usiminas de Ipatinga, por exemplo, nós somos o operador logístico de lá. Em Cubatão, quando funcionava até poucos anos atrás, a gente era 100% operação, toda a logística de Cubatão era nossa. E a gente tem outros cases também na área florestal e na área de petróleo e gás, que a gente opera toda a cadeia logística. Eu vou falar do case aqui da Petrobras, que é um case bastante interessante. Por favor, Elimar. Na área de fretamento, né? Fretamento foi onde o grupo começou com o transporte de passageiros e a gente depois vendeu o serviço de transporte de funcionários para grandes empresas das áreas periféricas, as usinas ou as plantas industriais para as plantas e o retorno para a origem, né? Para as áreas de cidade próxima. A gente tem isso muito bem estruturado há muitos anos já, grandes clientes, a Suzano, a Vale, a própria Samarco, a Petrobras, nós temos operações com ele e outras indústrias, a gente opera transporte de funcionários há muitos anos. Elimar, por favor.
Na área de terceirização de frota, a gente também tem uma participação bastante grande. A gente mantém a marca VIX para terceirização de frota com serviço, com mão de obra e com a gestão da operação. E a marca Lex está atuando na parte de locação pura, que é a locação só de frota e sem o serviço agregado, né? A gente tem a participação bastante grande na Petrobras, na Vale, na Arcelor, na Suzano, e aí em várias outras grandes empresas. A Lex tem um portfólio de mais de 250 clientes que ela atende, e a gente tem uma presença, essa área nossa tem aproximadamente 12 para 13 mil veículos em operação. Por favor, Edmar. Logística automotiva, a gente é um case de sucesso, apesar de ser um mercado bem específico. A gente conseguiu ocupar o espaço, porque quando a importação chegou no Brasil, a gente começou a atender porto, e depois essas montadoras que exportavam para o Brasil se instalaram aqui, e a gente foi junto com eles para fazer a distribuição nacional. Então, a gente tem aproximadamente aí 15% da distribuição nacional de veículos. Temos algumas grandes marcas aí, a Honda, a Toyota, temos a Hyundai, temos a Jeep, temos a Peugeot Citroën, temos a Mitsubishi, que a gente faz a distribuição nacional. E essa carreta que está aí na foto é um case nosso, é uma carreta patenteada nossa, só a gente tem no Brasil. E essa carreta, pela articulação que ela tem, eletrohidráulica, e pela capacidade de você acomodar a carga, a gente consegue normalmente colocar um veículo a mais por viagem do que nossos concorrentes. Significa que, em muitos casos, o preço por veículo, o custo de frete por veículo pode reduzir em até 15%. Então, isso tem feito com que a gente seja bastante competitivo no mercado. Pode passar, Elimar, por favor. Elimar, isso. Case interessante da Petrobras, a gente hoje é o maior operador logístico para atendimento do ERP da Petrobras. A gente atende ali toda a área de Macaé. A gente assumiu um contrato que é a consolidação de quase 20 contratos que a Petrobras tinha, com 15 fornecedores diferentes, mais 20 contratos dentro desses 15 fornecedores. Então, tinha um custo logístico elevado por conta dessa sobreposição de fornecedores, muitos fornecedores tendo que trocar o material de mão durante a cadeia. Isso gerava atraso em segurança. A gente implantou um contrato que é o maior contrato na área de IP onshore da Petrobras. A gente reduziu o desembolso da Petrobras em aproximadamente 40%. A gente tem a gestão unificada de todas as etapas do processo. A gente tem alto nível de indicadores de segurança. Saiu da tela aí, Elimar. Não sei se sou eu. A gente melhorou muito os indicadores operacionais e estamos com altíssimo nível de acuracidade de estoque. A gente toma conta lá, só para vocês terem ideia, de 4,4 bilhões de inventário com 183 mil SKUs diferentes. Depois que a gente assumiu esse contrato, que foi em setembro de 2018, a gente já implantou alguns processos de melhoria. A gente implantou um modelo de carrossel, que a gente tem em algumas operações já na área de siderurgia e na área de mineração, que é a super otimização dos ativos para fazer transporte dedicado por origem e destino. Significa que a gente, ao invés de ter várias carretas fazendo transporte rodoviário de Macaé para Porto do Açu, por exemplo, a gente mantém 2 semi-reboques para cada carreta, e um semi-reboque sempre sendo carregado e um semi-reboque sempre sendo descarregado, e a carreta fazendo engate e desengate nas duas pontas. Isso melhorou a performance de atendimento lá do Porto do Açu, lá da Beport, da Petrobras, absurdamente. A gente otimizou o centro de distribuição, a gente montou um processo de triagem, que é o atendimento passivo. Ao invés de receber a carga e depois ver o que a gente está recebendo, a gente está fazendo a triagem na origem. Quando a carga chega para armazenagem ou para expedição, ela já tem todo o processo pré-definido. E agora, então, está em andamento um carrossel interno e a padronização do agendamento no cluster terrestre, que é o recebimento das outras bases da Petrobras para a nossa gestão e expedição. Um projeto bastante ambicioso que a Petrobras desenvolveu e que a gente abraçou e que a gente está tendo bastante sucesso. A gente está desenvolvendo, já está implantado aqui na VIX, e a iniciativa nossa para atendimento ao mercado, sem contrato dedicado,
2 hubs logísticos. A gente já está instalado em Macaé, está se instalando no Porto do Açu e no próximo slide vocês vão ver que a gente tem um projeto em estudo aí para aqui para o norte do Espírito Santo. E significa que a gente está próximo da demanda, a gente tem a capacidade de atendimento com um alto nível de SLA e sem contrato fixo, ou seja, para demandas de spot, para demandas que o mercado chama de call-out, a gente tem uma gama de equipamentos e equipe e infraestrutura para atender nas emergências ou nas empresas que optam por não ter dedicação e sim poder contar com alto nível de serviço na medida que precisar. Pode passar, por favor, Elimar. Aqui no Espírito Santo, a VIX e a Imetame, junto com o Márcio Félix, que quase todo mundo conhece, e o Eric, são sócios aí numa empresa chamada IMP, que é uma empresa de investimento em ativos e de consultoria na área de óleo e gás. A IMP está trabalhando junto com a gente para identificar um bom posicionamento estratégico para demanda de serviço logístico. E a gente entendeu que aqui no norte do estado, principalmente por conta de desinvestimentos da Petrobras na exploração onshore e o aumento da participação de novos players na parte do offshore, deve ser uma boa oportunidade de ter um hub para prestação de serviços também, mais uma vez, com o mesmo modelo, alto nível de serviço e sem necessidade, eventualmente, de contratos dedicados de longo prazo. Então, a gente deve, em breve, estar se instalando entre Aracruz e Conceição da Barra para conseguir ter esse tipo de serviço disponíveis para os operadores. Elimar, por favor. A gente montou também esse ano um projeto que a gente chamou de call-out, e aí a gente já tem estruturado os canais de solicitação, já estamos atendendo, isso está no nosso site lá. São alguns exemplos aqui de como é simples fazer uma solicitação de serviço de call-out nosso. Tudo online, é bem fácil, bem intuitivo. E na medida que a gente tem as informações básicas, a gente entra em contato para entender melhor, com mais detalhes e evoluir, então, na proposta para atendimento spot e call-out. Tanto para transporte rodoviário de cargas e, na sequência, a gente está implantando esse mesmo canal para movimentação de cargas e içamento. Elimar, por favor. Isso é o que a gente tem disponível hoje, é uma frota bastante grande para não ter contrato dedicado, então, e uma diversidade bastante grande também de tipo de equipamentos. Aqui nós só estamos falando de TRC, a gente tem uma outra frota de movimentação também sem dedicação de contrato para implantação e mobilização rápida. Pode passar, Limar, por favor. E aí o VIX Labs é um ambiente de inovação, esse ambiente físico está fechado, a gente está usando todas as ferramentas que foram desenvolvidas e que a gente usa lá no VIX Labs, Design Thinking, né, Machine Learning, etc. A gente está usando de forma remota, mas em breve a gente reabre o espaço físico lá, inclusive convidando a quem gostar de levar uma ideia e que a gente possa desenvolver junto lá, usando a estrutura e o ambiente, a gente está de portas abertas lá para receber vocês. Mais um, Elimar, por favor. Alguns prêmios, a gente tem a felicidade de poder ser reconhecido pelo mercado, algumas coisas bastante interessantes, nossos clientes nos reconhecem. Valor Carreira, a gente nos últimos 4 anos foi finalista lá, em 2 anos a gente foi a 2ª melhor empresa em logística do Brasil para se trabalhar e em 2 anos a gente foi classificado como a 2ª melhor empresa em gestão de pessoas. Alguns prêmios estaduais também, e esse prêmio da Volvo aqui eu acho interessante citar, que a nossa frota de pesados é 100% Mercedes, até porque a gente é concessionário, a gente tem uma condição né, de compra e de suprimento de peças mais bem resolvida com a Mercedes. Mas a gente teve a felicidade de ser vencedor do prêmio Volvo de segurança, né? Então, quer dizer que não tinha vínculo com a nossa relação comercial, não. A Volvo nos reconheceu mesmo realmente pelo trabalho forte de segurança que a gente desenvolve. Eu acho que é essa a minha apresentação. O Ciro Rocha, nosso diretor de administrativo, está aí.
ele pode ser o canal aí de respostas lá no Q&A sobre oportunidade de fornecer para a gente. E se alguém tiver oportunidade para que a gente proponha serviços e pense em soluções customizadas, tem o Jamilo, que está aí também, e tem eu como canal de negócio. Obrigado mais uma vez a todos aí. Luciano, a gente que agradece aí pelas informações, pela excelente apresentação. Finalizando, então, os painéis, né, de excelente qualidade, inclusive, gostaria de convidar agora o coordenador do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, o senhor Luiz Cláudio Montenegro, para fazer a mediação da rodada de perguntas. Luiz, passo a palavra para você. Obrigado mais uma vez, Luiz, pelo apoio e pelo compartilhamento aí da sua experiência com a gente. Obrigado, Limar. Parabéns aí pela organização do evento, você, a Raquel, a equipe toda. Queria parabenizar aqui os nossos palestrantes, né? O Paulo, o Marcelo e o Luciano. As apresentações foram muito legais. Assim, eu acho que no momento que nós estamos vivendo dessa crise, né, dessa pandemia, a gente, quando enxerga de perto os projetos das empresas, a gente... Isso é muito importante, né? Porque a gente vê oportunidades, a gente enxerga oportunidades. Eu acho que acho que está dando uma interferência aí, viu, Limar? Não sei. Estou ouvindo alguma interferência. Mas tudo bem. Então, assim, a gente, quando vê de perto os projetos, a gente se anima, né? Porque a gente vê o potencial que tem de negócio, a gente começa a enxergar os detalhes da apresentação. Então, eu queria parabenizar, o evento é muito interessante. Eu, na verdade, estou chegando, né, e eu tenho milhões de perguntas. Como nós temos um tempo curto, eu vou tentar direcionar algumas aqui que chegaram e algumas dúvidas que eu tenho mesmo sobre todo esse mercado de petróleo e gás e da logística associada a esse mercado. Vou tentar direcionar aqui uma pergunta, ou talvez se a gente conseguir chegarmos a 2 perguntas aqui por apresentação, né, por apresentador, para a gente poder distribuir bem o tempo e ser objetivo. Então, eu começo aqui pelo Paulo, né? Paulo, uma dúvida que eu vi aqui de muita gente, e eu acho que isso é importante, porque como a empresa é muito nova e acho que a maioria não entendeu ainda as características, né, dessa nova empresa que é uma parceria, né, uma estatal com parceria com uma outra estatal. Então, assim, eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho sobre o processo de contratação da empresa, para que todos possam entender, né? Nós temos uma nova lei das estatais e as regras que precisam ser cumpridas, etc., do relacionamento com as partes interessadas, a parte de compliance, de organização das compras, né, o modelo de compras e licitação. Eu queria, acho, talvez seria importante explicar um pouquinho, porque as pessoas acho que ainda não conseguiram enxergar o modelo da empresa e a forma de contratação. Acho que seria uma boa oportunidade para que todos pudessem entender. Claro, Luiz. A ES Gás é uma estatal com o controle do governo do estado do Espírito Santo e assim sendo, ela segue a Lei 13.303 para contratações. Então, nós fazemos compras seguindo os procedimentos legais, e então existem processos licitatórios, e assim como prevê a lei também, até determinado valor, aquisições, contratações por contratação direta, mas as principais compras são feitas através de licitação. E como eu mencionei na apresentação, a gente utiliza um canal de licitação público, que é o Licitações Z, e através dele nós promovemos com acesso a qualquer interessado que se cadastre lá na plataforma, a possibilidade de estar participando da licitação e prestando serviço e realizando a venda de bens para a gente. Muito bem. Paulo, deixa eu aproveitar, então, essa
esse tema, e aí eu faço uma provocação ao Marcelo aqui. Um dos grandes desafios que eu já vi que nós temos aqui, e o pessoal do fórum trabalha bem na construção de um catálogo de fornecedores, né? E aí isso fica como uma informação importante para as empresas compradoras sobre o potencial de fornecedores que a gente tem. Mas eu queria fazer ao Marcelo uma provocação e entender dele como é que a gente poderia, se seria interessante a gente caminhar nesse sentido, que é a gente tentar fazer o caminho inverso. E aí o Paulo falou, assim, foi demonstrado lá na apresentação da S-Gás, o volume de investimentos que a empresa vai ter num curto espaço de tempo. A gente viu aí as apresentações da Transpetro e o potencial de investimentos também a serem feitos. E aí, assim, o desafio que eu queria ouvir um pouco de você, Marcelo, será que a gente conseguiria construir um catálogo de compras, assim, fazer o sentido inverso, tentar detalhar um pouco as necessidades de compras das empresas e a qualificação necessária para esse portfólio de compras, né? Eu acho que esse é um desafio importante. A Petrobras, com essa nova atuação, né, de exploração e mudança do foco, eu acho que talvez esse seria um elemento interessante. Eu queria saber um pouquinho sua opinião e como é que a gente poderia construir isso juntos, aproximando aí a experiência que nós temos em catalogar fornecedores e a gente passar a catalogar vendas, né? Eu queria saber um pouquinho sobre. Obrigado aí, o Luiz, pela pergunta, né? Aqui a gente hoje está num processo de desinvestimento, né? E hoje os ativos pertencem a, vamos dizer assim, a TAG NTS, como eu mostrei, né? Então a gente hoje tem um contrato, né, de operação e manutenção, né, junto com essas empresas, né? Principalmente na área de gasodutos, né? Os terminais aquaviários aqui, a gente ainda é gestão da Petrobras. Então, os ativos no Espírito Santo, nenhum ativo na Transpetro do Espírito Santo pertence à Transpetro. Ou ela pertence à Petrobras, ou ela pertence a esses novos players, né? Então, lógico que, como eu falei, que a gente opera e mantém, a gente tem necessidade de compra, com certeza. E muitas das vezes a gente, primeiramente, busca aqui no mercado regional, né? Não é nem só por incentivar, vamos dizer assim, a indústria de maneira geral. É porque hoje fica muito mais fácil, né, você adquirir. Agora, como a gente compra isso, né? Hoje a gente tem processos, né, de licitações maiores, né, e tem compras e processos de licitações menores, né? Isso normalmente é feito mediante um cadastro, né? Você tem que ter uma qualificação da empresa, aí talvez entrando um pouco na tua pergunta, né? E a gente pega e mediante alguns requisitos técnicos, né, tá? Que não só necessariamente é financeiro, a gente acaba, vamos dizer assim, entrando num cadastro, e esse cadastro nosso dentro da empresa, ele proporciona que essa empresa esteja elegível a participar daquele processo licitatório, entendeu? Então, hoje já existe um pouco desse cadastro, e esse cadastro até, a gente busca isso insistentemente, porque até para eu comprar diretamente com uma empresa, eu tenho dificuldade de fazer isso, né? Eu preciso de ter, no mínimo, assim, vamos dizer assim, a competição, né? Então, a gente tenta buscar a todo momento, e essa provocação que você está fazendo, na verdade, vem ao encontro do que a gente necessita, entendeu? Quanto mais fornecedor a gente tiver, melhor, que a gente gera competitividade e, ao mesmo tempo, eu atendo meus procedimentos internos, né, de aquisição, entendeu? Não sei se deu para esclarecer. Claro. Eu acho que, nesse sentido que você falou, né, do interesse, nós podemos aí começar a caminhar no sentido de tentar antever a necessidade de compras, né? E aí a gente pode trabalhar junto com a S-Gás, junto com vocês, e também até faz parte da minha pergunta para a VIX Logística na sequência, mas tentar antever e a gente começar já a divulgar a relação dessa expectativa de compras, porque isso gera uma motivação ao mercado, né? Assim, você consegue prever
um potencial de negócios para frente, e a gente, à medida que a gente divulga isso, as empresas têm mais tempo e mais forma de se organizar melhor para se qualificar. Mas deixa eu aproveitar, então, já que nós estamos nessa linha... Até só para complementar, Claro, Montenegro, por favor. assim, eu acho que à medida que esses investimentos de novos players vão chegando ao Espírito Santo, isso vai... os próprios fornecedores, a tendência deles, você vê ali o polo em Macaé, por exemplo, né? No norte do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro. À medida que você vai trazendo os investimentos ali, um pouquinho da sede da Petrobras também ali em Macaé, foram trazendo diversos, vamos dizer assim, fornecedores, né? Que começaram com seus escritórios, né? Aquelas salas comerciais, daqui a pouco você tinha um galpão, estruturas maiores, entendeu? Então eu acho que isso aí é uma coisa natural à medida que o investimento ele vai sendo feito, entendeu? Excelente, excelente. As discussões que nós temos feito aqui na Federação das Indústrias é de cada vez mais qualificar e aprimorar esse processo de geração de ambiente de negócios, né? Essa é uma atuação relativamente recente da Federação, mas o Fórum de Petróleo e Gás tem demonstrado o potencial disso, né? A gente tem outros programas, como o programa de fornecedores, né? Que também vem sendo muito bem conduzido. Então, a ideia é dar estrutura cada vez mais robusta a isso. Eu acho que essa interação, por exemplo, que acontece nesse evento, ela vai ficando cada vez melhor e mais aprimorada para porque a gente vai vendo aí as perguntas, assim, todo mundo assim, como é que eu apresento o meu portfólio, né? Como é que eu mostro a minha qualificação? Acho que a gente pode tentar fazer um pouquinho do caminho inverso também, assim, apresentar o que há interesse. Assim, as empresas têm interesse nesse tipo de compra, nesse horizonte de tempo, e a gente tentar aproximar essas coisas. E aí eu faço o link aí com o Luciano. Ontem nós tivemos uma apresentação aqui da INP, com o Márcio Félix, né? E ele falou uma coisa que para mim ficou bem marcada. Assim, ele disse, olha, todo o nosso trabalho de identificação de oportunidades, né? De oportunidades, como você disse na sua apresentação, de identificar capacidades ociosas, de aproveitar o melhor os ativos, né? Isso é uma tendência mundial, né? A gente tem aí isso feito nos veículos, a V1 está aí para demonstrar isso, isso está sendo feito na rede hoteleira, né? Com os aplicativos que a gente tem de melhor utilização de ativos. A ideia é interessantíssima, a gente provavelmente deve trabalhar juntos na criação de uma plataforma já referenciada, que traga muitas informações sobre oportunidades, mas aí justamente nessa linha, ele disse uma coisa que me marcou. Ele disse o seguinte, nós estamos olhando praticamente 100%, a gente está focando muito em que essas oportunidades sejam desenvolvidas no Espírito Santo. E isso eu achei interessantíssimo. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte, nós estamos em meio a uma pandemia, né, uma recuperação que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, e eu queria saber, com o novo mercado de gás, com as perspectivas que tem, né, do setor de óleo e gás no Estado, como é que vocês enxergam o mercado para frente e a participação do Espírito Santo nesse mercado, né? E aí, aproveitando, assim, se eu puder emendar uma segunda pergunta, mas é porque eu acho que faz muito sentido sobre as últimas notícias, a VIX Logística atua no transporte rodoviário, né? Excelência no transporte rodoviário, tem participação no setor aéreo, mas aí com as novas notícias da BR do Mar, vocês não têm interesse em participar do mercado de cabotagem? Vamos lá. Você me fez umas perguntas bastante complexas. Tem gente com muito mais gabarito aqui nesse grupo para responder aí, mas eu vou dar minha opinião. Mas só para emendar, assim, depois eu ia querer ouvir a mesma coisa do Paulo e do Marcelo, o que eles esperam do mercado, né? Eu comecei com você, mas a gente ouviu um pouquinho deles na sequência. Bem, eu acho, primeiro, eu acho que a gente tem dois momentos aí da questão da otimização de ativos, né? Primeiro que é uma mudança mundial, né? De você, ao invés de ter dedicação, você fazer uso compartilhado, otimizar, e aí ter um custo efetivo do tomador bem menor. Isso aí começou com a ideia do Uber, do Airbnb, você falou aí alguns casos.
e a gente tem aí o V1, que é um exemplo disso, e a gente está vendo que isso cada vez mais é uma verdade para qualquer tipo de serviço, né? Foi até um case de um trabalho nosso no ano passado, num curso que a gente fez. Mas a VIX, ou a logística aqui para o Espírito Santo especificamente, eu acho que ela está passando por um momento específico que está muito mais voltado a desenvolvimento da Petrobras, a entrada dos novos players no onshore e a entrada de novos players no offshore, e por conta disso, uma possibilidade da gente capixaba fornecer com mais competitividade do que propriamente ao aumento de compartilhamento de ativos. Ou seja, a gente tinha licitações da Petrobras que dominavam o mercado e a gente ou era o fornecedor da Petrobras e estava aqui no estado, ou a gente não fornecia a Petrobras e não tinha o que fazer na área de óleo e gás, muita coisa aqui no estado. E isso está mudando. Nos últimos 2 ou 3 anos a gente está vendo isso. Tem a questão do gás também agora para o norte, tem as áreas compradas, aí Metame comprou uns ativos bons, né? Todo mundo aí olhando pelos ativos de onshore, e eu acho que esse papel da federação e o papel, inclusive, da INP, que é consolidar esses vários novos entrantes aí em grupos ou em pools de demanda logística, em pool de demanda de serviço, para ganhar corpo, inclusive, e viabilizar nosso investimento, eu acho que faz muito sentido. Não é muito pouco provável a gente conseguir ter um custo razoável, um custo competitivo para um poço que vai produzir aí 1.000 barris dia, mas na hora que você junta vários poços ou vários blocos que vão produzir 15, 20 mil barris dia, você consegue fazer uma compra consolidada, um modelo de pool, e você tem grandes possibilidades de fornecimento com alto nível de serviço, né? E com eficiência bastante grande, que viabiliza, inclusive, o custo de produção desses poços menores. Eu acho que está passando muito mais por uma transformação de quem está do que do mercado propriamente dito, entendeu, Luiz? Eu acho que o Espírito Santo está nesse momento, e aí o offshore entra nessa também. A gente já estudou cabotagem, a gente até hoje teve medo de nadar, o nosso negócio é ficar em terra. Resolvemos até voar, mas não nadamos ainda, né? Mas a gente vira e mexe, a gente volta nesse estudo. A INP está nos ajudando, inclusive, a entender algumas possibilidades de entrar nesse negócio de logística offshore, mas ainda está mais embrionário, só se tiver alguma oportunidade aí por conta de alguém decidir sair, ou alguma empresa que está passando alguma dificuldade financeira nesse momento, e viabilizar a nossa entrada. Mas o offshore está indo um pouquinho mais distante, se for no caminho normal para a gente. Mas eu acho que aqui no Espírito Santo a gente está vivendo um momento, e eu mostrei ali no slide, a gente, para crescer da forma que nós crescemos, nós tivemos que com muita intensidade para fora do estado. A gente perdeu, inclusive, algumas coisas aqui dentro do estado, não só na área de óleo e gás, para empresas de fora. Eu acho que isso foi uma perda importante para o estado, principalmente para a geração de renda e receita aqui dentro. Mas eu acho que o momento que a gente tem pela frente aí no estado, e esse fórum, a forma que a gente está fazendo, a gente precisa se preparar e se organizar. Eu acho que é muito mais do que preparação, é organização em grupo. Eventualmente a VIX não tem todas as competências, eventualmente os outros colegas que estão aqui, que são fornecedores também, não têm todas as competências, mas a gente se formar e atender as demandas que estão chegando aqui no Espírito Santo, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva de negócio aí nos próximos anos. Tá aqui, estou vendo o Fabrício aqui da Control, é uma empresa parceira nossa também. A gente não tem a competência de gestão ambiental, mas a gente tem demandas, e o Fabrício também tem competência de projetos de gestão ambiental, mas não tem competência consolidada em logística. A gente já está fazendo alguns trabalhos juntos. Eu acho que nessa linha aí, ou seja, juntando nossas competências, nossa capacidade, a gente vai conseguir ter um bom aproveitamento aí das oportunidades que tem aqui no Espírito Santo. Bem, acho que dá tempo da gente ouvir rapidamente aí o Paulo e o Marcelo sobre as perspectivas do mercado. Eu acho que é importante, né, Paulo? Claro. Você citou, Luiz, esse novo ambiente, esse novo mercado de gás. Nós estamos muito antenados, muito alinhados com esse momento. Temos
temos a expectativa de que novas oportunidades de novos fornecedores de gás para a gente vão surgir. O Estado tem vários campos onshore que agora vão ser explorados por um pool de outras empresas e a gente quer participar para tentar criar novos modelos de negócio e adquirir gás de outras formas. Vocês citaram, por exemplo, Imetame, tem outras empresas. O Fórum Capixaba de Petróleo e Gás vai ser importante para a gente estar reunindo esses atores e buscando promover essas oportunidades. O país vai passar por essa infraestrutura de gás, essa cadeia de gás natural vai passar por uma série de transformações, já está passando, mas vai passar mais intensamente nos próximos anos, né? O Marcelo citou sobre os gasodutos que foram, né, hoje são ativos de empresas que já têm uma participação minoritária da Petrobras e logo não vão ter mais participação da Petrobras. Aqui, por exemplo, na TAG, que é 90% do grupo Engie, os 10% da Petrobras já vão ser vendidos. A gente vai ter uma série de novos atores no transporte, no processamento, no futuro, no escoamento, na oferta de gás. E se tudo isso, né, permitir o que se espera, que é um preço de gás mais competitivo, nós vamos ter uma demanda maior em novos nichos de mercado, né? Por exemplo, hoje o gás natural para uso veicular é limitado ao uso de veículos de passeio, né, carros normais, mas é uma tendência. As montadoras no Brasil, elas estão trabalhando para já fabricar homologados pelo Inmetro veículos a gás. Então, eu também quero, viu, Luciano, conversar para a gente ver se você não tem interesse de ter caminhões e ônibus a gás, para a gente desenvolver projetos. Esses projetos estão começando a surgir, já existem iniciativas no Brasil inteiro, caminhões e ônibus da MAN, da Iveco, da própria Mercedes, né, com quem vocês têm uma parceria muito grande. Então, isso vai gerar novas oportunidades também na área do gás veicular, não só para veículos leves, mas para veículos pesados também. E tudo isso vai forçar a promoção de novos prestadores de serviços, né? Também corroboro com o que o Marcelo comentou em determinado momento. A gente precisa de mais fornecedores locais para que a gente não só incentive o desenvolvimento da indústria local e da economia local, mas que a gente tenha maior rapidez, qualidade e melhores relacionamentos. Então, isso tudo eu acredito que está no bojo desse novo momento da indústria do gás natural, do novo mercado de gás que você comentou. Ok. Está no mudo, Luiz. Opa, obrigado, Paulo. Aí, Marcelo, acho que era bom ouvir um pouco você sobre as perspectivas, né, e olhar para frente, para o futuro. E aí a gente vai caminhando aí para o encerramento. Então, Luiz, assim, a princípio, assim, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho desse mito de, por exemplo, estatal ser uma empresa muito lenta e tudo. O que eu estou observando, assim, dessa abertura do mercado, é com olhos muito positivos que eu estou sentindo a empresa mais leve, entendeu? Estou sentindo a empresa mais ágil. A empresa está interessada aqui, como eu estou participando aqui desse fórum, né? De conhecer os fornecedores, né? De tentar fazer algum tipo de parceria. Então, isso acho que é importante porque eu vejo, pelo menos o próprio Paulo comentando aí, não é estatal, mas não quer dizer que não é eficiente, entendeu? Então, a gente está hoje passando por uma transformação em que a gente está tentando se assemelhar muito à iniciativa privada, né? Apesar de todas as leis que regem tudo nosso, para a gente tornar-se mais competitivo. O trabalho que o Márcio Félix ele vem fazendo a Engine Plataforma lá, eu acho que é uma coisa bem interessante que ele está tentando agregar, por exemplo, um exemplo que eu estou dando, né?
a gente vem conversando aí, eu tenho um terminal Norte Capixaba lá, que ele faz a expedição de petróleo de todos aqueles campos produtores onshore, né? Campos terrestres, né? Então, vai ter diversos players ali comprando aquilo em função das licitações que elas são todas partilhadas, né? Então, por exemplo, o terminal é o único terminal que escoa petróleo, por exemplo, né? Pô, de que forma mais inteligente a gente poderia fazer? Talvez você fazer assim uma parceria comercial em que você consiga ter uma certa inteligência para você não ter ali diversos players toda hora batendo na porta do dono do terminal para oferecer, por exemplo, petróleo a ele. Por que não a gente faz isso? Da mesma forma, como ele escoa, a gente sai para uma plataforma para um navio, aí entra a cabotagem. Porque a gente não contrata um navio, entendeu? Pô, já, vamos dizer assim, com um destino, um destinatário, então, de forma rateada. Então, essa integração, eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia que o Márcio vem preconizando, acho que é muito interessante, né? Que tem aí todos os VIX, Metame, todos aí estão participando disso. Eu acho que é uma forma mais inteligente da gente tentar fazer negócio aqui no mercado, entendeu? Então, eu vejo assim, é lógico que ainda é um mercado muito recente, né? Como foi comentado aí pelos colegas, né? A gente não tem assim a acurácia para saber exatamente que caminho a gente pode notar, mas eu vejo que essas conversas aí, esses fóruns introdutórios, estão dando muito assim um caminho de integração, entendeu? Você vê que basicamente aí VIX, né? Todas as empresas assim, muitos regionais, todo mundo está pensando muito para o estado. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Que é justamente do capital humano, né? A gente tem faculdades aqui dentro do estado que ela também ela tem que ser integrada a esse processo que a gente está conversando, porque não adianta, você está pensando assim num plano diretor de desenvolvimento industrial, se você não pensar em recursos humanos, você está fadado a provavelmente não ter sucesso lá na frente. Então, desenvolver também isso muito aqui no estado, né? Tem aí a UFES, a gente conhece alguns projetos bem interessantes aí, e aproveitar esse potencial nosso também portuário, né? Não esqueça que além vamos dizer assim, dos PIAs assim, que tem utilidade, vamos dizer assim, privada, você tem a própria Petrocília entrando ali em Uruçuquara, próximo ali de São Mateus também, que pode trazer também pode trazer assim interessantes aí negócios logísticos para a gente. Então, eu acho que tem que conversar com esses players todos para a gente tentar de alguma forma estar integrado. Então, aí todas as ideias como você falou, de catálogo de fornecedores, né, de demandas, elas podem ser de alguma forma unificada. E eu acho que até o próprio Findes, eu acho que ele tem um papel assim, muito importante nessa integração, tá, Luiz? Eu acho que assim pode ajudar bastante aí nesses diversos comitês, né, que você comentou aí. Tá? Acho que um Bem, muito pouquinho é bem. isso aí. Obrigado, Luciano, obrigado, Paulo, obrigado, Marcelo. Mais uma vez, parabenizo a equipe, agradeço a todos que estiveram aí presentes. Eu queria fazer só algumas informações, aí depois o Elimar pode complementar, mas as apresentações foram feitas aqui, elas vão estar disponibilizadas a todos que se inscreveram. Eu não sei exatamente como é que a gente pode disponibilizar também no site da Findes, mas nós vamos fazer uma disponibilização mais simplificada possível para todos que tiverem interesse. Hoje, às 14 horas, né, o governador encaminha para a Assembleia a lei estadual do gás. Eu acho que é uma situação importante para a gente acompanhar. E amanhã, às 10 horas, a gente também vai ter um evento com a participação da Federação, né, da Findes, do Governo do Estado. O governador já confirmou a presença. Vamos também estar junto com o pessoal do IBP, né, dos produtores, da Abrace, dos consumidores, e a liderança da bancada, pelo deputado da Vitória, para a gente falar da importância da aprovação da Lei do Gás, que deve ser votada na semana que vem na Câmara dos Deputados. Então, são alguns eventos importantes, as coisas estão seguindo um ritmo muito rápido. Eu acho que temos que estar todos atentos, porque isso vai gerar as oportunidades que nós falamos aqui, e traz uma perspectiva muito importante, que a gente vai estar preparado para atender aqui no Espírito Santo. Elimar, obrigado mais uma vez, Raquel, e aí deixo o encerramento aí para você.
Montenegro, quem tem que agradecer com certeza é a gente aí, tanto pela mediação como por agregar valor a esse trabalho que a gente está realizando e com sua experiência, é claro. O nosso obrigado também, é claro, a Findes, Cris Samonini, a parceria da S-Gás, Paulo, Cíntia, teve com a gente, Transpetro, representada por nosso amigo Marcelo, da Vix Logística, toda a equipe que esteve presente, Luciano, Wagner, Ciro, Dionilo, Raquel da equipe. Informo realmente, como o Montenegro falou, que as apresentações serão disponibilizadas tanto por e-mail, um link, como também no site do fórum. A gente vai estar incluindo esses dados lá nos próximos dias. E também com o objetivo de fazer negócios, né, e gerar essas conexões, que é a proposta do evento, a gente vai encaminhar essa lista das empresas inscritas com as respectivas atividades, né, áreas de atuação informadas no link de inscrição para os painelistas do webinar de hoje. E finalizando o nosso evento, destaco, é claro, o nosso agradecimento pela participação de todos vocês que viabilizaram o evento, né, nossos colegas e profissionais do setor. Desejo a todos um excelente dia. Obrigado.